Bom dia para você que está aqui no Pode Ser Franca, esse podcast que é destinado a você empreendedor ou que sonha empreender e a nós, que somos empreendedores também, clientes, para sabermos o que tem de melhor aqui no nosso mercado. E hoje eu estou com um especialista, gente, ele é fundador de uma empresa caerense, Opa. lá da nossa cidade. Eu adoro trazer gente da região, viu? Nossa cidade. Para mostrar que é possível sim, não só as pessoas de longe, né, que são sucesso. Eu trouxe um case de sucesso aqui incrível. Ele é químico especialista em gases. Ele é atuante na área há 20 anos, fundador do grupo Airlab, empresa única e exclusiva no segmento da América Latina, galera. E vai compartilhar hoje aqui muito com a gente. Muito conhecimento. Vamos compartilhar esses conhecimentos. Então vamos receber ele, Sérgio D'Oliveira. Bom dia, galera, bom dia. E aí, Sérgio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Fiz questão de trazê-lo aqui. A gente já está em negociação, gente, já faz alguns meses, né? Muitos meses. Mas agora deu, hoje deu certo. Agenda cheia? Cheia. Viajando muito, trabalhando bastante e expandindo a Airlab aí cada vez mais, né? Para quem está se perguntando o que é a Airlab, o Sérgio vai explicar aqui, vai começar com a trajetória. Você que é químico, sempre pensou em ser químico? Como que foi? Como que foi a entrada aí nesse ramo? Nada, eu comecei como químico. A minha história ela começa lá atrás, porque antigamente químico ele assinava, né? Então Sim. Não tinha o CRQ ainda estava homologando as empresas. Antigamente quando? Você é tão Isso velhinho há assim? 20 anos. 21 anos. E então o CRQ estava homologando as empresas. Eu tinha um amigo que fez técnico em química. E aí ele comentou comigo, ele falou: Sérgio, agora as empresas precisam de pessoas para assinar. Então você fabrica um produto químico e tem alguém que assina lá e volta para casa. Então eu pensei, eu vou assinar por umas 3, 4 empresas e vou voltar para casa. Mas no final não foi isso que aconteceu. Eu comecei a fazer o técnico em química antes, me formei em técnico em química, e aí eu passei num estágio numa multinacional de gases e comecei a minha trajetória. Lá há 20 anos atrás. Quando a gente fala assim, empresa de gases, o que exatamente a Airlab ela faz hoje? A Airlab, hoje nós montamos um grupo, né? Então, dentro desse grupo tem várias empresas ou vários segmentos. Então, a Airlab, foi a primeira lá, foi quando nós começamos, é um laboratório de análise de gases. Então, tudo que você imaginar, alguém usa gás. O refrigerante tem o gás lá e também tem um gás que expande a garrafa. Você tem aquele gás medicinal que o pessoal usa no hospital para respirar, para fazer cirurgia. Você tem gás que, antes da cirurgia, ele é um anestésico. Nós, por exemplo, somos responsáveis por todas as plantas das cervejarias no Brasil, na América Latina. Incrível. Então, todo mundo bebe gás praticamente todos os dias, da água e todos os segmentos. Nós também analisamos os segmentos automotivos, porque o carro ele solta um gás, esse gás é controlado. Então, nós precisamos fazer análise disso para saber se está dentro da especificação antes mesmo do veículo ir para o mercado. Então, a Fiat, a Volks vai lançar um veículo, ele precisa atender uma especificação para saber se aquilo não está poluindo mais do que a legislação permite. Uau, e sua empresa é responsável por tudo isso? Tudo isso. Todos os segmentos nós atuamos. Tudo que você usa hoje, alguma coisinha, a Airlab está lá. Uau, gente, que incrível! E você sempre foi bom em química? Porque quem aqui tá nos assistindo, nossa, ele entrou nesse empreendimento assim, é uma coisa grandiosa. Deve ser fera em química, sempre foi bom? Não, eu nunca nem gostei de química. Uau! Tem Aliás, esperança, galera! Hoje eu acho que eu gosto da parte de gases, mas eu não daria aula de química, não sou um químico daquele de sala de aula que gosta daquelas fórmulas malucas. Eu sou um vendedor químico, né? Então, aqui eu sou responsável técnico pela minha empresa. Eu conheço muito da minha área, mas
Eu não conheço daquela química que aparece lá no filme, na Tabela escola. periódica? O pessoal pergunta, você é químico, então você sabe a tabela periódica, você é químico. Ele só sabe a Tem parte dos algumas gases perguntas, nobres. né? O pessoal, você é químico? Você é igual aquele cara do Breaking Bad, né? Que fala lá da série, que por sinal eu nunca assisti. Então eu sou um químico diferente, eu sou um vendedor, né? A minha trajetória aí, ela é mais em vendas do que na química, propriamente dita. Certo. E onde você aprendeu, assim? Como que você aprendeu, descobriu esse segmento? Porque até então você queria assinar pelas empresas, né? Você tinha o quê? Uns 16, 17 anos quando entrou na faculdade? Quando eu estava no ensino médio, eu precisava saber o que eu ia fazer da vida e tal. E comecei, aí eu queria fazer educação física, depois eu queria fazer ciências da computação. E aí Aquela surgiu dúvida, né? isso daí. Mas eu acho que eu nunca parei para pensar assim, vou ser químico. Eu sempre fui muito focado na parte financeira. Sim, Né? interessante. Então, até hoje eu comento isso com as pessoas, assim. Existem pessoas que são mais emotivas, né? Vai mais pela parte, eu quero ser feliz. E existem pessoas que vão mais para a parte financeira. Sim. Então... Você é movido a resultados. Eu gostaria de... o que você gostaria de ter feito mesmo que você... Educação física. Então, se eu fosse fazer uma escolha... Você se vê nessa área de educação física? Não, hoje não. Mas na época eu gostava. Eu pensava assim, eu vou... Eu tinha um professor que eu amava ele, que até vou falar o nome dele, que era o Zeca. E eu gostava muito do modo com que ele conduzia as aulas. Então eu falei, vou ser professor de educação física, ficar o dia inteiro aqui chutando bola. O dia que eu não quiser chutar bola, eu vou jogar vôlei. E o dia que eu não jogar vôlei, eu vou dar handball e vou participar da aula. Então a minha ideia era essa, mas depois entrei na química e entrei nessa empresa. E na empresa eu fui evoluindo, eu entrei um dia depois de fazer, que eu fiz 18 anos, né? E aí, com 3 meses, eles já me efetivaram. Uau! E aí, depois, eu passei 10 anos lá. Uma vez por ano, eu mudava de cargo. O que você acredita que motivou as pessoas a te efetivarem logo? Você mudava de cargo rápido. Normalmente, o químico, ele demora, né? Eu demora sempre fui de passar do estágio. Essa empresa, por exemplo, ela tinha 6 mil funcionários, 7 mil funcionários. Uau. E somente 5 vagas de químico, né? Então, eu achava que eu ia aposentar como químico lá, porque demorava muito para ser químico. Mas eu sempre fui um bom comunicador. Hoje, olhando assim, eu sempre me comuniquei muito bem. Eu tenho uma história legal, que quando eu era estagiário, eu entrei numa área... me enganaram não, né? Mas eu ia pro laboratório e como eles ficaram me esperando, eu não tinha 18 anos ainda, eu fui pra produção. A produção não tinha estagiário. A produção, ela só tinha um encarregado, o gerente e o engenheiro. E aí, eu ficava sem fazer nada. Um estagiário meio avulso. Eu fiz uns cartões com o meu nome e o meu ramal. E eu ia nos outros setores... E eu deixava esse cartãozinho. Mesmo que não... Eu era da produção. Mas aí, nos outros setores, eu deixava o cartãozinho e falava assim, se você precisar de alguma coisa da produção, como você não pode entrar lá, como é uma empresa química, as empresas químicas, o pessoal do escritório não pode ir na produção porque não ganha insalubridade. Então, eu deixava o meu cartão nos outros setores, esses setores que as pessoas não conseguiam entrar dentro da produção, com o meu nome e com o meu ramal. E se precisasse qualquer coisa da produção... para me ligar que eu resolveria, ou eu ia lá e conseguia alguma coisa. E eu fiquei muito famoso dentro da empresa com isso. Gente, você fez um network interno. E eu tinha 18 anos e alguns dias. Que incrível. E aí as pessoas me ligavam e eu comecei a ficar famoso por causa disso, dentro da empresa. E aí todo mundo sabia quem eu era. E eu acho que isso é um diferencial também. Hoje eu fico pensando que, com 18 anos, nunca tinha trabalhado e
E esse lance do cartãozinho foi... Genial. Foi genial. É uma história que eu tô lembrando hoje. Que legal. E é interessante porque as pessoas, elas querem conquistar algo, quer conquistar cargo e fica só esperando, né? Eu acho que o verdadeiro network é aquele que você, além de se apresentar, se comunicar bem, você serve o outro, né? E era o que você estava disposto a fazer. Então, esse foi o meu primeiro servir, assim, no mundo corporativo. E daí pra frente eu sempre me comuniquei, sempre queria estar por dentro do que estava acontecendo, de uma forma não entrona, né? Uhum. E foi isso. E depois, no meu setor também, eu fui sempre querendo entender como as coisas funcionam, porque hoje o que eu vejo dos meus funcionários, alguns deles, ou os funcionários em geral, as pessoas, elas são pagas para fazer aquilo, elas fazem aquilo e só, né? Que aí é a parte do médio, né? Do mediano. Uhum. E a ideia é você fazer e tentar mudar todos os dias. A minha empresa, eu tento mudar as coisas todos os dias, né? Mudar para melhor, né? Então, evolução, a qualidade, a melhoria contínua. E eu fazia muito isso dentro de uma multinacional. Uau. Então, você tem esse é o empreendedor, né? Não é só o que tem o negócio, mas é o que empreende onde está. Então, eu cheguei aqui, a xícara poderia ser azul, porque combina com a decoração. E você tentar inovar e de uma forma também que tenha coerência, né? Sim. E você estudou empreendedorismo depois ou só foi na prática mesmo? O meu foi bem na prática, porque a minha empresa ela é bem diferente das outras. O nosso segmento, ele é bem diferente, assim. Uma pessoa que entra em vendas na nossa empresa, ela tem que aprender lá. Então, eu busquei fazer pós-graduação, outras coisas, principalmente no começo lá da empresa. E aí, hoje, o meu estudo é conhecendo pessoas, né? Então, eu tenho alguns amigos meus empresários que estão aí há muitos anos e esses são os meus cursos. Às vezes eu grudo neles um pouco. Eu, por exemplo, eu fui para o Rio de Janeiro. A empresa já tinha alguns anos. Eu me mudei para o Rio de Janeiro em 1 mês. E para seguir um empresário meu, um empresário amigo meu, que já tinha uma empresa há 35 anos. Então, eu me mudei para lá e ia todo dia, dirigia 2 horas até a empresa dele. Uau. E ficava lá com ele, praticamente fazendo um estágio, assim. Ficava o dia inteiro na sala dele, olhando como a empresa dele funcionava. Eu consegui mudar a empresa dele, homologuei a empresa dele, né, num segmento que ele não atuava. Ele tinha uma planta parada e nós conseguimos colocar a planta para rodar e homologar numa multinacional para ele poder vender esse produto. E fiquei só 1 ano e 1 mês lá. Mas quando eu voltei com um segmento que a gente chama de Airgas, que é o oxigênio medicinal, que hoje nós atendemos aí várias prefeituras, vários hospitais particulares. Tem um segmento... hoje, ele é metade do segmento da Airlab. E nós atendemos aí hoje uns 200 a 300 cilindros por dia. Uau, e isso crescendo a cada dia. E você tá no ramo há quanto tempo? Eu estou no ramo há 20 anos. Na sua empresa? Na minha empresa, 11 anos. 11 anos. Que interessante. Então, para quem tá começando agora, eu li um livro faz um tempinho, que é aquele O Segredo das Mentes Milionárias, e você me fez lembrar muito ele, porque o autor lá, ele queria abrir uma empresa. Então, ele falou assim, o maior conselho que eu dou é você trabalhar na empresa que você quer abrir. Então, ele foi trabalhar numa lanchonete, no café. Do café. Você já viu? Já li esse. Interessante, mas né? Essa é a ideia, né? As pessoas, elas estão com esse negócio de abrir, preciso abrir. E às vezes entra num segmento que não conhece, não muitas empresas fecham assim. A pessoa olha o amiguinho e fala, eu vou abrir uma cafeteria. O que você entende de café? O que você entende do processo, né? Tem que entender o processo. Café não, é o que eu falo. Eu sou químico, mas eu não sou aquele químico que... a fórmula do... Eu sei o que eu preciso saber. Mas eu sei como funciona o processo de uma empresa química, de um laboratório. Então, o processo que tem que aprender, né? Eu comecei a empresa vendendo um produto que eu não gostava.
Que né? produto? Esses que faz emagrecer e tal. E eu nunca fui um cara disso, assim, eu preciso me alimentar. Infelizmente, eu gosto de chocolate, eu gosto de comer açúcar, então. Quem não gosta? Mas eu chegava para vender para as pessoas isso. Então, eu conheci o processo disso, como funcionava, como que o produto funcionava. E eu acreditava, eu via as pessoas realmente emagrecendo. E aquilo me deu uma direção, assim, de como é vender, sabe? Eu lembro que eu vendi 35 mil naquela época, sei lá, 10 anos atrás, 11 anos atrás, em 22 dias. E o que te motivava a vender? Que dica que você dá aí para quem tem um produto bom na mão, mas está com dificuldade nas vendas? A pessoa, ela tem que ter a venda diferente de outras coisas. Você precisa nascer vendedor. Como que se nasce vendedor? Assim, mas tem muito treinamento, mas algumas pessoas elas nasceram para ser vendedor. Inato. O poder da persuasão ali na hora, os melhores, assim, você vê que o cara nasceu com aquilo. E tem as pessoas que treinam, né? Você treinando, você chega lá, entendeu? E tem a venda, sim, tem aquele lance de nascer também. Tem algumas pessoas... Eu vendo desde de quando eu, sabe, me conhecia por... Eu lembro de menininho, assim, eu já tocava a turma já pra ir no barzinho comprar doce de abóbora. Então eu já desenrolava essas coisas, assim. Você sempre teve Olhando isso, eu vejo. esse espírito de liderança, né? Tem pessoas que acham também que a liderança é treinável e tem umas que acham que é inato. Eu acredito que é treinável ser Sim. líder, né? Você tem que desenvolver suas habilidades. Mas você já tinha isso desde pequenininho? Já, Então, hoje eu consigo... Os meus amiguinhos, eu sempre fui o chefinho dos meus amiguinhos, né? Eu vejo isso na minha filha hoje. A minha filha, tipo assim... vamos lá no quarto fazer tal coisa. Aí todo mundo segue ela. Vamos. Aí eu falo, deve ser porque tá aqui em casa, né? Aí vai na casa da coleguinha, ela, vamos lá. Então, e eu não era o mais velho, né? Porque geralmente isso é o papel do mais velho, né? Da turminha, né? Então a liderança, ela tem esse lance também de nascer com isso, né? Uau. Geralmente um bom líder é um bom vendedor, porque todo mundo acredita no que ele fala, todo mundo confia no que ele fala. Esse produto é bom. Então eu vou comprar porque aquele ali eu confio, ele é um líderzinho nato lá. E dentro da sua empresa, você consegue identificar esse perfil de liderança? Sabe, eu quero dizer aqui que lá na nossa empresa, né, do pastel, quando a gente pega uma pessoa que é muito bom na operação e troca ele, coloca no cargo de gerência, normalmente dá com o burro na água, né, que fala. A minha cabeça balançando aqui. Já errei muito, né? Erro até hoje. Hoje eu continuo errando e vou errar até... esse negócio de trocar O cara é muito bom no que ele faz ali. A pessoa de lugar, assim, ele é muito bom na área técnica, vou colocar ele para vender coisas técnicas. Não dá certo. Ele é muito bom no laboratório, vou colocar ele na qualidade. Isso não funciona dessa forma. As pessoas, às vezes, até... Eu já reclamei muito de estar numa empresa e surgir uma vaga que eu quero muito. Não me deram a vaga, a empresa é injusta. Mas não é. Hoje eu entendo que não funciona dessa forma. Na verdade, o que dá para fazer é você trabalhar e tentar criar um cargo dentro daquele mesmo setor que a pessoa está. Porque é muito difícil você conseguir transformar a pessoa assim. Acontece, tá? Acontece. Eu era operador de produção, né? Mas você já tinha essas habilidades já? Eu fui estagiário e aí eu fui operador de produção. Eu fui um ótimo operador de produção. Antes eu não sabia disso, mas eu ganhei alguns prêmios como operador. Na verdade, nesta empresa, até onde eu sei, nunca nenhum operador ganhou nenhuma vez, né? Eu ganhei 2 vezes esse prêmio. E eu acho que até hoje nunca aconteceu de um operador ganhar esse prêmio, que era um prêmio de excelência e reconhecimento. Você tinha que fazer alguma coisa dentro da empresa que reduzisse custo ou desse lucro. Então, uma vez, por exemplo, eu descobri um processo lá
naquela época o lucro foi de 13, 14 milhões de reais. Uau! É. Muito considerável. E é uma empresa internacional. Para um operador, é uma empresa. Ela atua em todos os países. É uma empresa gigantesca. O mercado de gases ele é muito complexo, né? No mundo, acho que tem 6 ou 7 empresas Uau, gente. que fabricam gases mesmo, né? Teve uma história, uma vez a gente conversou, você me contou de uma história que quando você foi fazer o processo seletivo, o seu projeto foi levado adiante, óculos, inclusive. Né? Conta um pouquinho disso. A minha história ela começa lá no ensino médio, eu não sabia o que ia fazer. Cheguei numa escola técnica em química e falei, preciso arrumar um emprego. E aí surgiu um cartaz lá, precisava ter 18 anos, mesmo assim eu me inscrevi e fui fazer entrevista. Quando eu cheguei na empresa para fazer entrevista, eram 6 vagas, 132 candidatos. E eu sempre conversando muito, numa dinâmica lá, você tinha que pegar um material para fazer algo relacionado à segurança do trabalho. E no final, eu olho, conversando, perguntando de onde você veio, quem é você, com o pessoal lá. Olhei no canto, só tinha uma cartolina preta e um corretivo daqueles que escreve, né? Uhum. Aquelas canetinhas, eu nem sei se hoje existe isso ainda. Tem sim. E eu olhei aquilo, fiquei olhando, e meu pai, ele é cego de um olho. E eu fiquei olhando, segurança, aí fiquei pensando no meu pai, e aí escrevi na cartolina preta, eu não usei o óculos de segurança. E aí, isso daí eu acho que foi um dos pontos que eu fui contratado, assim. Que incrível. Eu lembro que eu fui um dos últimos a apresentar ninguém e eu enrolei a cartolina preta. Uhum. O pessoal tinha inventado umas coisas lá. Você foi um minimalista. E aí, tipo, o pessoal, teve gente que fez estátua de isopor. Eu lembro que tinha umas bolinhas, aquela de isopor, pessoal. E aí, eu fui um dos últimos e a galera... Eu lembro que o gerente até meu amigo hoje, ele olhou assim e ficou meio pensando, falou, nossa, genial. Na hora, eu achei que foi uma porcaria, né? Uhum. Aí, e deu certo, assim. Foi uma das coisas que eu fui contratado, imagino. Muito interessante. E você, o que te motivou a abrir sua própria empresa? Porque você trouxe aqui, eu pensei que eu ia morrer químico. Sendo químico, já ia chegar lá no último estágio e ia permanecer. A meta era me aposentar químico. E aí você abriu o seu próprio negócio. Foi pioneiro, inclusive. Então, o mercado de gases, aqui no Brasil, só tem 4 empresas de gases. Essas empresas são bilionárias, né? Algumas até trilionárias. E o mercado ele é muito carente. Por quê? Porque quando você compra um produto e esse produto você tem a desconfiança que ele não está dentro da especificação, você não consegue analisar. Não existe ninguém que possa analisar isso para você. Porque só tem essas empresas. Uma não analisa o gás da outra, né? E mesmo se analisasse, isso seria conflito de interesse. Entendi. Então, eu vou dar um exemplo. Há um hospital. Um hospital, tem lá o oxigênio e o pessoal está desconfiado que o oxigênio está contaminado ou está com cheiro. Como acontece muito, às vezes o pessoal liga isso. Não existia nenhuma empresa que ia lá e analisava isso. Falava assim, como juiz, isso aqui tá bom ou tá ruim. Neutro, uma empresa independente. Ou você tinha que chamar uma outra empresa de gás para analisar, que ela ia falar, sei lá, daria um conflito de interesse, né? Então, eu comecei a olhar isso de uma forma diferente. E essa empresa, ela tinha um laboratório que fazia esses testes para ela, então o cliente tal ligou aqui reclamando que o gás que nós fornecemos deu problema. Só que como que você vende o produto e analisa e vai falar, não, esse produto está ruim, um produto caríssimo. Então eu comecei a ver isso. Só que tudo, né, no mercado de gás... É uma demanda, você enxergou uma necessidade. Uma necessidade do mercado. Mas tudo no mercado de gás é muito caro. Por quê? Como não produz em escala, é muito, muito caro. Então, na época, até hoje, eu olho assim e falo,
é impossível você conseguir montar um laboratório desse, porque o equipamento mais baratinho daria o meu salário de 10 anos, Uau! né? Então eu comecei, eu falei, eu lembro de fazer um projeto assim, copiei até do Sebrae na época, entrei na página do Sebrae, aí coloquei lá a estimativa de conta de luz e tal. Que E legal. comecei com um aparelhinho pequenininho, porque era o que mais tinha demanda, um analisador de umidade. Na época, ele me custou o meu fundo de garantia dos 10 anos que eu trabalhei lá. Você E dei teve que ter muita entrada e coragem pra tal, pedir demissão, né? então, e aí eu montei dessa forma e comecei, assim, mas os equipamentos são caríssimos, até hoje tudo é muito caro, tudo em dólar, tudo importado, não existe nada nacional, demora muito pra você paga, e sei lá, 90, 120 dias pra chegar. Nossa. Então, tudo era muito difícil, assim, na minha visão. Mas também tinha um retorno, porque os clientes, o mercado necessitava daquilo. Então, os meus clientes, eles vieram muito rápido. O meu primeiro ano eu faturei mais de 2 milhões de reais. Uau. Aí já o retorno já cobriu o investimento. Aí é a hora do empreendedor, né? Aham. Eu realmente mantive lá o meu salário. E Você conseguiu tudo que fazer tudo entrava, certinho? eu gastava até hoje. Até hoje é a mesma linha, assim. Hoje eu faço todo o dinheiro que entra na empresa, nós investimos na empresa. Eu vivo lá com o meu Prolabore da mesma maneira. E é um dos maiores erros do empreendedor, misturar tudo, as contas. É o que você trouxe. Eu estudei, é um projeto do Sebrae, pratiquei na minha vida, mas as pessoas, elas negligenciam esse processo. É onde as Que empresas... é difícil, né? Porque quando você começa a ganhar dinheiro realmente, você quer mudar de vida, né? Quer mostrar, assim, né? Quer mostrar, quer... É super difícil. Eu tenho essa dificuldade, todo mundo deve ter, de controlar claro. isso. Imagina, eu até que ganhava bem, assim. Eu era o Neymar lá da empresa, lá. Eu sempre tive aumentos, assim, consideráveis, significativos. E eu saí muito bem da empresa. Tanto que quando eu fui no RH, o Carlos lá do RH, ele não acreditava que eu estava pedindo as contas, né? Ele pegou um ramal, ligou pro meu gerente para perguntar se eu realmente... É verdade, ele vai sair? Porque naquela época eu já ganhava muito bem pra minha idade e tudo mais. Isso foi uma das loucuras, assim. O meu pai, eu lembro, no dia que... Eu lembro disso muito, assim. O meu pai... Nossa, brigou, bateu na mesa, porque eu ia sair da empresa. Pra ele era um absurdo. Porque você tinha segurança, estabilidade, tava tudo bem. Tudo maravilhoso. Empreender, caramba, sei lá, nesse... eu tinha, acho que 21 anos, eu ganhava, naquela época, uns 10 mil reais. Tinha carro, tinha celular, tinha notebook. Pro meu pai, eu já tinha... Já tinha vencido na vida. Estava realmente no auge, né? Mas eu tinha algo maior e hoje eu tenho meus funcionários para cuidar, mudou muita coisa. De químico a dono da própria empresa, qual foi sua maior dificuldade? Além do financeiro, né? Das coisas serem caras, do mercado ser um pouco inacessível, assim, para um químico. Qual foi sua maior dificuldade? Em se tornar dono da empresa. Porque quando você é funcionário, você recebe ordens, apesar que você era diferenciado, né? Você ia atrás, era interessado. Mas normalmente você segue um processo. A hora que você vira o empreendedor, o dono da empresa, você tem que fazer tudo dentro da própria empresa. Para você, como que foi? Receber ordens eu recebo até hoje, tá? Os meus clientes são meus chefes, né? Então, o pessoal... Hoje eu recebo ordem de todo mundo. Eu tenho um monte de gente me mandando o celular aqui. É um pedido, mas querendo ou não, é uma ordem, né? O pessoal acha que quando vai virar empresário não vai receber mais ordem do que... Quanto mais clientes eu tenho, mais ordens eu tenho. E isso é normal, né? Agora, eu acho que a maior dificuldade eu lembro quando eu saí da empresa, na segunda-feira eu já estava trabalhando. Eu saí numa quinta, eu acho. A maior dificuldade é você manter os seus horários. Eu comecei a trabalhar dentro de casa, né? Eu fazia análise no meu apartamento lá. Então, você manter a rotina, sendo que não tem ninguém pra te cobrar, né? Você não tem horário. Eu posso acordar às 9, amanhã eu fui dormir 1h da manhã, amanhã eu vou acordar às 9. E até hoje, eu acordo no mesmo horário
e chego na empresa no mesmo horário. Você é o primeiro a chegar. E eu não sou o primeiro a chegar, porque eu tenho funcionários que entra às 6, mas eu não sou aquele empresário que vai chegar lá 10 horas da manhã na empresa lá, que também não critico, tá? Mas com uma bolsinha lá da academia, e ainda não estou nesse nível e não faz muito parte do meu perfil. Mas nítido. com a, com a bolsinha lá de... Eu tenho uns amigos assim, tô pensando em um agora, que 10 horas da manhã ele chega com a bolsinha da academia, de bermudinha, camisetinha polo, e eu acho que eu não me vejo nessa cena. Mas ele também é um cara de sucesso e tal, segue lá o ritmo dele. Mas eu sou meio... Workaholic. Você se considera assim, um workaholic? Total. Eu trabalho 24 horas por dia. Uau. E você gosta? Não é por necessidade, nada? Não, eu gosto de trabalhar. Eu gosto do meu trabalho, assim, eu me encontrei. Hoje eu vejo muito a Leila, por exemplo. Eu conversei com a Leila. Explica quem é a Leila, gente. A Leila, presidente do Palmeiras, que eu amo muito, minha inspiração hoje em dia, porque a gente começa empresário, o negócio vira um joguinho, né? É um joguinho de sucesso. Então, eu vejo muitas pessoas assim, as pessoas acham que é por dinheiro. O cara, quando ele... Eu, por exemplo, da onde eu saí, onde eu já cheguei, óbvio que o crescimento vai ser até o último dia. Mas as pessoas acham que, não, esse cara aí trabalha 24 horas porque ele só quer ganhar mais. E não é, o negócio entra na mente e vira um... Vicia. Vicia, o resultado jogo vicia. mesmo. Então, eu sou competitivo. Ontem eu tava jogando dama com a minha filha e fiz ela chorar. Porque... não! Eu tenho esse vídeo. Porque Sérgio. é competição. Eu ensino ela a competir. E ainda brigo porque tá chorando. Você sabe que o brasileiro tem essa cultura do importante é competir, né? Então, é verdade isso? Então é assim. O importante é vencer. Ela vai na natação lá, eu quero que ela ganhe. Esse papo de, tipo, ela sai da piscina lá, eu dou um beijinho nela, mas falo, mas da próxima vez tem que melhorar. Pra mim... Quantos anos ela tem? Só pra saber, assim. 9. Mas ontem eu tava jogando dama, tava jogando dominó com ela. Aí ela começou a ganhar e começou a ficar toda marrenta. Aí eu comecei a ganhar depois, aí ela quis mudar pra dama. Aí, na dama, eu não ganho, eu não dou boa. Assim, nós somos competitivos. Então, é o caso desses empresários. E eu sigo essa linha, assim, só de olhar os seus resultados, ver onde você chegou. Gente, quando a pessoa tem resultado, é bom a gente ficar de olho. Porque essa coisa de... Hoje tem muito... as pessoas pegam muito leve consigo próprio, sabe? Tá tudo bem eu acordar um pouquinho mais tarde, tá tudo bem então. eu perder dessa vez... Essa coisa de viciar em resultado é importante. Essa é a dificuldade. Eu tenho hoje, acho que mais de 1.500 clientes. Uau! Quando perde o pessoal lá sabe como funciona. Quando perde eu fico pé da vida, porque é absurdo. Eu entro em licitação, eu não participo mais. A Fernanda, que faz as licitações lá comigo, eu entro em licitação, eu não posso participar da licitação. Por quê? Porque às vezes já saiu do meu preço, vou tomar prejuízo. E fico, entendi. dá mais lance. Meu Deus do céu. Então o pessoal não deixa mais eu participar, porque... Você quer ganhar, independente do preço. Você começa a ver É muita competição, e aí acaba sendo burrice, né? Porque o negócio não funciona dessa forma. Mas é isso, então, isso te motiva a acordar cedo, isso te motiva a ser o último a ir embora. Aí você tá falando da Leila. Muitas pessoas não entendem, né? A Leila é um exemplo claríssimo de é uma mulher, de sucesso, ela conhece o processo. O pessoal falava assim, ela não entende de futebol. Ela entende de processo. Hoje ela entende de futebol, porque ela estudou, e entende de processo. E o Palmeiras, aí, meu time do coração, é perfeito, maravilhoso, e vai ganhar muita coisa. Um dos motivos é ela. Né? Um dos motivos é ela, não todos, mas um dos motivos é ela, e ela faz os outros motivos acontecerem. Você ter pessoas boas, você descobrir pessoas boas para trabalhar com você. Isso hoje em dia é muito difícil. Tem que ter olho para talento também. E muito difícil também, né? A geração agora que tá vindo, ela é aquela geração que, tipo, eu prefiro acordar às 9 e perder.
mas pelo menos eu vou ser feliz. Conformista. É, tipo... Feliz? Eles Sem dinheiro acham tem isso. felicidade? Diga pra mim. Eu acho que tem. O cara que mora lá numa ilha lá, agora aqui no, Não, na no realidade que a gente capitalismo vive. aqui, eu não vejo isso aí, falar isso daí é uma loucura. Você trouxe o exemplo da Leila. Hoje a gente se fala muito de mulher que está começando a ocupar cargos que antes eram mais de homens, né? Tem cargo de homem, de mulher, não sei se existe mais isso, né? Mas qual a diferença de uma mulher líder? Você que já trabalhou em grandes empresas, que eu acredito que a maioria era homem também na empresa que você trabalhou antes. Sim. Olhando para sua empresa hoje, como A minha empresa, a maioria é mulher. Mulher. Você vê a diferença nesses profissionais? Qual a diferença do homem e da mulher? O pessoal chega lá e olha muita mulher na minha empresa. Eu prefiro trabalhar com mulher. Tá? Por quê? A mulher, ela me escuta mais, ela briga menos, ela fica mais brava, mas ela faz. O homem, ele escuta, não demonstra pra você muitas vezes que não gostou e não faz. Com uma forma de birra, né? Sabotagem então, do processo. Ele sabota o processo. Ixi. E a mulher não. A mulher, ela demonstra, vai ficar lá 3 dias sem falar comigo, mas faz. Fica 3 dias? Fica mais. A Fê tá aqui, hein? Fica mais. Então, eu sempre gostei mais, no decorrer aí, eu gosto mais de trabalhar com as mulheres, elas olham de uma forma que eu não olho, né? Que é mais emocional. Então, às vezes, eu chego lá na minha gerente lá, que cuida dos meus meninos que viajam aí a América Latina toda. Eu falo bravo e tal. Ela vira e fala, mas... Ela toca, mãe, ela me toca. Mãe. Isso. Tipo, consegue ver um lado que eu não consigo ver. Então, eu preciso dessa outra face, sabe? Senão ninguém fica com você. Não fica. Eu sou um cara bem bonzinho, assim, tá? Eu sou... E mas não você é mais racional. Eu cuido muito bem dos meus funcionários, porque eu já fui funcionário e sei como funciona. Ótimo. E eles fazem o que eu fiz a vida toda, né? Até hoje eu faço, tá? Até hoje eu vou em cliente, até hoje eu viajo muito, por sinal. Eu vejo. Então, e quero sempre estar, porque eu preciso, às vezes eu viajo, e aí eu cobro do meu pessoal lá que cuida das políticas de viagem, por exemplo. Falo, mas peraí, tal coisa não é legal assim. O pessoal de logística lá, por exemplo, eles... Às vezes eu tenho um funcionário meu que passa em 3 estados. O Brasil é gigante. Em 3 estados num dia só. Uau. Eu falo, isso não tá muito puxado? E aí eu viajo pra ver isso, entendeu? A minha empresa, ela tem política, por exemplo, de hotel. A minha empresa não pode colocar num hotel abaixo de 3 estrelas, se eu não me engano. Não é proibido colocar em pousada. Tem todo um... Por quê? Porque eu já fui o cara que estava lá no hotel, que estava lá na pousada, chega numa pousada, não tem água quente. Uau. E tem muita empresa que ela quer sugar, né? Ela quer aumentar o lucro. Isso a longo prazo é um prejuízo, porque você vai desgastar a máquina, que é o nosso corpo é uma máquina. Não, e tem muitas pessoas que entram na empresa e elas falam, nossa, mas tem isso, porque na outra empresa que eu trabalhava, o pessoal me mandava de ônibus. Sei lá, usava... o carro particular, por exemplo, a gente evita, é proibido, né? Às vezes tem alguma exceção, mas não é para usar o seu carro, não é para usar o seu celular, né? A empresa, você usa celular na empresa? Uso, então a empresa tem que te dar um celular. Isso é normal, isso é porque eu já estive lá e eu sei como é, né? E na minha época era pior, eu viajava o Brasil inteiro, não tinha GPS, era no caderninho lá, no guia, né? Então, hoje eu olho lá o uniforme, todo mundo acho que fica feliz quando ganha uma blusa, quando tem uniformes maravilhosos. E eu tenho que elogiar, gente, parece marca de grife, você posta lá uns moletons. Agora acabou de sair um moletom novo. Uau, parabéns, viu? Tal. Então, mas é tudo que eu queria quando eu era funcionário, né? Tudo que eu queria, cara. Quando era... quando eu trabalho até hoje, então essa é a ideia. Tem que parar lá no Graal mesmo, porque eles viajam muito, e quem tá na estrada sabe que tem que parar num posto bom, claro. Porque usa o banheiro, eles não estão usando um banheiro da empresa, e muitas vezes eu vejo isso, quem trabalha interno não entende, né?
Então, quando faz reunião de política, por exemplo, é uma briga lá. Um puxa daqui, um puxa dali. Mas eu falo pro pessoal, ó, você não entende como é você ficar 30 dias fora de casa, né? Uhum. Não é fácil. Não é fácil. Só Então, você essa é a sabe porque ideia. você já... Então. E aí entra naquilo, né? De você saber o que você tá fazendo. Você ter um negócio que você conhece. E eu conheço meu negócio, porque eu participei lá quando eu nem era dono, né? Uhum. Então, eu já estive naquele papel. Como você conseguiu implementar uma cultura de empresa? Porque eu acho que o povo fala assim, né? A estratégia, ela é vencida pela cultura. Se você tem uma cultura forte, você consegue manter o planejamento e as estratégias, né? Você contratou equipe ou foi acontecendo essa coisa de cultura de empresa? Como você trouxe aqui as viagens? Você já viveu o processo, então você instalou uma cultura de acordo com seus valores. Sim. É legal? E o funcionário, ele recebe isso, né? Isso é muito bom. Como você instalou tudo isso? O processo, a Airlab, por incrível que pareça, antes mesmo de abrir nós abrimos o CNPJ, nós não estávamos ainda ativos e nós já tínhamos a 9001. Uau, que incrível. Gente, para quem não sabe, explica um pouquinho a 9001 é uma norma de qualidade, né, que segue uma política de qualidade e ISO 9001, agora tem a 2015, que entrou a parte de serviços. E nós conseguimos tirar a 9001 antes mesmo de ir no primeiro cliente. Que incrível. Porque todos os meus clientes exigiam a 9001. Então, nós temos políticas de tudo, né? E você Isso é bom, tem porque qualidade você é em todos os processos. também. Hoje nós recebemos mais de 30 auditorias por ano. Uau. De cliente, tudo. Então, essa política da qualidade... a Airlab sempre teve. A Airlab sempre teve cara de multinacional dentro de um escritório pequenininho. Sempre. Porque nós atendemos as maiores marcas do mundo. Uau. E as maiores marcas do mundo, para você entrar lá, você tem que ter muitas documentações. Hoje, com certeza, o nosso laboratório ele é o laboratório exclusivo de gases que com certeza tem mais certificações, assim. Nós temos a certificação 17025 do Inmetro, que eu fui o primeiro a tirar. Tem outros laboratórios que não são exclusivos de gases, que tem algo parecido. Mas um laboratório, ele é documento. Então, documento, processo. Então, você tem que seguir aquilo. Às vezes eu falo, pessoal, ó, se for para ter o papel e não fazer o que está escrito no papel, não tenha o papel. Né? Mas mesmo assim é muito difícil, a cultura dos profissionais mudaram. Agora mesmo eu tô indo por uma direção de contratar só profissional sênior. Porque uma empresa pequena, isso mudou assim há um ano e meio atrás. Para quem tá assistindo a gente aqui, sênior, o que significa pessoas bem experientes que já trabalhou na área? Pessoas experientes, né? Na área. Na área, Então, o que acontece? No RH, eu vou contratar uma coordenadora, eu não vou contratar um júnior e ensinar ele, entendeu? Entendi. Uma pessoa. Porque empresas pequenas não podem perder tempo com júnior. Então, o que acontece? Eu tinha na minha cabeça, eu vou contratar as pessoas e vou mudar a vida delas. Nem todas você consegue mudar. E nem todas querem mudar. Entendeu? Esse é o problema. Então, precisa ter um feeling grande, assim, para você conseguir contratar uma pessoa que realmente queira crescer. E como faz para descobrir isso? Difícil. Hoje é a nossa maior dificuldade. Você perguntou dificuldade. A maior dificuldade hoje é você contratar pessoas que querem ter carreira na sua empresa ou na vida mesmo, sabe? Hoje em dia... O jovem, ele tá muito assim, eu trabalho aqui um pouquinho. Lembra que antigamente tinha aquele negócio de sujar a carteira, né? E hoje não tem mais isso. Hoje você, pra pegar uma pessoa que trabalhou 5 anos no mesmo lugar, é muito difícil. Uau, não. Ou ela não sai de lá porque ninguém deixa ela sair de lá, ou você tem que pegar os picadinhos, né, que nós falamos. E como saber se a sua empresa também não vai ser parte do picadinho, né? Então... Aí a gente vai no mercado e procura pessoas mais velhas, nem sempre o mais velho ele tem mais experiência, né? Mas pessoas mais experientes, e aí você tem que pagar mais por isso. Mas a empresa,
ela não pode... Uma empresa pequena, ela não pode perder tempo com isso, porque o tempo dela é escasso, porque ela tem poucos funcionários, né? Então, uma empresa multinacional, ela tem lá muitas pessoas, então muitas pessoas, se sai uma, entrou e saiu rapidinho, não sente, né? E numa empresa pequena, você sente, você tem muito custo. Na minha empresa, por exemplo, quando uma pessoa entra, você tem um custo absurdo. Você tem que fazer exame, tem que ir lá e comprar uniforme, blusa de mulher, e ela leva embora a minha blusa. Então, só blusa é linda, até eu tenho vontade de usar. então, Me dá uma que eu uso aqui. Bora, eu vou trazer uma pra você. E isso é a maior dificuldade hoje, né? Hoje. Agora, no decorrer, muitas dificuldades. E pra mandar embora também é custoso, né? Então tem que acertar na contratação. Sim, muito. Mas é muito difícil hoje. Hoje é a maior dificuldade. Eu tenho certeza que de vários empresários, porque eu tô conversando com muitos, às vezes eu paro e falo, meu, será que eu tô errando, né? O que será que eu tô errando tanto? Aí eu vou perguntar pro outro fala, meu, aqui tá igual. Ah, aqui tá difícil de contratar. Aqui você marca 10 entrevistas, 9 confirmam e nem aparece. Vem 2. Meu, isso é um absurdo, assim, sabe? Aí, isso vai de uma falta de palavras. Você vai e não aceita a vaga. Mas uma pessoa te ligar, confirmar e blá, blá. Eu imagino que na minha época não existia isso, né? Porque, por exemplo, no processo seletivo que eu fui, as 132 pessoas estavam lá, né? Então, tem isso, sabe? As pessoas, os profissionais estão perdendo um pouco isso. Uau. E às vezes, assim, também o que acontece muito, e não só na minha empresa, ele aceita a vaga. Aí surgiu uma outra vaga um mês depois. Ele sai e vai para outra vaga. Aí chega lá, ele não fica também e quer voltar. Nossa. Então, isso está acontecendo muito. O mercado hoje, os profissionais, eles... Não todos, tá, pessoal? Senão parece que... né? Mas sim, Mas acontece real. muito, assim. E a gente tenta baixar essas taxas, né? Na empresa. Vocês dão treinamento? Ninguém entra na empresa... No meu segmento, eu não consigo contratar, por exemplo, um técnico que tem experiência em gases. Não existe. Entendi. Então, esses daí tem que ser do zero, né? E treinamento até para manter o talento lá dentro, para identificar talento, sim, manter talento. A política da qualidade, a própria ISO, né? Ela exige que tenha um número de treinamentos, que tenha um número de cursos. Então, isso segue por exemplo, hoje você entrou na Arlab hoje. Você já tem um cronograma de treinamento durante o ano. Uau. Tá? Você tem que fazer. Por exemplo, nós nos reunimos toda última sexta-feira do mês. Esse dia ninguém trabalha externo. E aí nós discutimos qualidade, discutimos sei lá, o vale-refeição. Às vezes eles trazem umas coisas. Eles têm, por exemplo, uma taxa, um valor que eles podem gastar na estrada. Porque eu não tinha isso. Então eu parava lá no posto lá e eu tinha que comprar água com meu dinheiro. Eu tinha que comprar coxinha lá com meu dinheiro. Eu tinha que tomar o café com meu dinheiro. E eu sentia isso, porque no final, para quem viaja 22 dias no mês, se você gastar hoje, sei lá, separa aí R$20 por dia, isso é um salário, né? Você. Então eles têm isso, eles têm sempre, toda vez que eu participo, eles questionam isso. Não, porque isso, porque aquilo. E aí escuta, você valoriza mais do que eles, né? Porque você passou por essa fase. E eu sei o que eles estão falando, né? Aí fica uma briga, porque, por exemplo, o pessoal do financeiro acha que já tá bom. Eles acham que poderia ser um pouquinho mais. E aí fica aquilo, sabe? Mas é bacana, assim, porque eu vejo as duas visões. Quem tá dentro não sabe o que o lá de fora tá passando. E o que está fora não sabe que o está dentro está fazendo o papel dele. Então a Mayara lá do financeiro, ela sofre muito, assim. E nós fazemos, sei lá, 400 viagens por mês. Não. Imagina isso em cartão corporativo, em gasolina, blá, 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 blá. E muita nota, né? Às vezes tem técnico que chega com um bolo de nota. E vocês conferem uma a uma. Nós temos um aplicativo que faz isso, né? Um software. E aí, na hora que ele usa, ele já tira para não perder a nota, que perdia muito. E a minha é uma loucura. Mas nós somos uma empresa de logística também, porque eu faço muito mais viagem que uma empresa de logística, algumas empresas de logística. Não. Muitos voos, assim. A gente tem um número. Eu vou até apresentar num vídeo novo que vai sair, não sei quantas, mais de 300 voltas ao mundo.
em percurso. Que incrível. Eu não lembro o número exato, mas são muitas. Você cria o seu próprio ecossistema, tipo, o próprio aplicativo? Como que faz para você ter esses convênios com empresas aéreas também ou não? Nós temos sempre interno, tem um que cuida disso. Uhum. Mas hoje é o mundo da terceirização, né? Então a gente terceiriza com uma agência, até mesmo para ficar mais prático. Hoje em dia tá numa modinha de perder mala. E às vezes a gente carrega equipamentos de 2 milhões de reais. Meu senhor. E o pior é que o seguro do voo só cobre 5 mil. Porque o certo era mandar pela GoLog, né, para cobrir o custo todo. E não dá, porque o nosso trabalho é muito dinâmico. Já aconteceu? Mas Mas há um tempo atrás, eu tenho muitas viagens, 20 anos viajando. Eu perdi uma mala no deserto do Atacama. Quando eu cheguei lá no deserto, eu de roupa de frio, e cheguei lá, não tinha nada. Não tinha um sabonete. Meu Deus. E aí fiquei lá, a mulher falou assim, não, tá vindo no próximo voo. Eu cheguei 9 horas da manhã, era 10 horas da noite, eu não tava com a mala ainda. No hotel, sentado lá, sem nada. E aí, acho que 11h30, a mala apareceu lá no hotel. Falei, nossa, que sorte. Mas acontece. Imagina um técnico que vai ficar 10 dias lá, perder a mala. Então, a gente tem política e procedimento pra tudo isso. Você monitora tudo de perto? Dá tempo? WhatsApp. Agora eu tô entendendo porque ele trabalha 24 horas. WhatsApp. Uau. Então, o que acontece cada gerente lá é responsável em mandar números no final do dia pra mim. Então, de manhã, por exemplo, o pessoal da logística me manda uma tabela onde tá cada técnico, qual é o cliente, e se ele foi de avião, se ele alugou carro, se ele foi com carro próprio, se ele foi de van, se ele foi de laboratório móvel. Tudo isso chega até você. Essa tabela chega todos os dias de manhã. Aí você tem, por exemplo, o pessoal que vende. O pessoal de venda, ele me manda a quantidade que vendeu, me manda o gráfico para ver a porcentagem da meta. Aí o pessoal do oxigênio, eles me mandam quantos cilindros foram entregues, valor em reais, esse eu preciso saber. Quem entregou, se o caminhão entregou tantos cilindros, bababá. E aí eu avalio isso, então fica fácil, né? Eu só olho os cases. E aí tem a Fê também, que às vezes ela olha lá e me fala, você viu que tal? Porque nem sempre eu consigo ver, tá, pessoal? Mas é normal. E aí a Fê fala, você viu que o caminhão entregou pouco hoje? A Fê seria seu braço direito, a Fê, ela é minha assistente, ela faz as coisas que eu não também consigo fazer. E cuida também da minha parte pessoal, eu tenho um monte de coisa pra fazer. Grama pra cortar. Cara, você dorme? Só pra perguntar aí eu vou assim. olhando, mas hoje com o celular é muito fácil, né? Eu viajo... Com a inteligência artificial também deve ter te ajudado bastante. Então, mas os aplicativos. O WhatsApp é uma ferramenta que é fenomenal, assim. Então eu tô falando... Eu estou sempre por dentro e muitas vezes eu nem fico lá, não consigo estar sempre. Então, mas estou sempre E você olhando. também faz as suas viagens, que eu vejo, você viaja pela empresa também. Viajo. Você visita seus clientes. Uma das viagens que eu mais faço, por exemplo, é pro Chile, porque as empresas que nos contratam no Chile, elas são empresas muito complexas. E eu sou especialista em alguns assuntos. Então, em siderurgia, por exemplo, alto forno, eu sou especialista em gás de alto forno. Eu acho que deve ter umas 4 pessoas no mundo. Meu Deus! Especialista nisso. E dessas 4, as outras 3 devem ter mais de 70 anos. Não tem essa disposição que você tem. E aí eu tô aí construindo uma história. Eu faço as coisas, às vezes, também pela história, né? Que legal. Então, o Brasil, por exemplo, ele tem, acho que 10 ou 12 alto-fornos, assim, consideráveis, né? Alto-forno é o que derrete o minério, faz o ferro e o aço, né? Ou seja, tudo que é de ferro, tudo que é metálico, tá lá, né, nessas empresas. E para desligar um negócio desse, que é do tamanho de um prédio de 30 andares, a responsabilidade fica toda na análise de gases. E no momento que vai desligar, evacua a empresa, só que evacua a empresa tem uma no Rio de Janeiro, por exemplo, que tem 22 mil funcionários, né? Então,
sei lá. Super simples. Fica uns Evacuar. 500, de 500 a 1000 ali bem próximo. E a responsabilidade fica toda sobre mim. E se der alguma coisa errada, isso explode e mata todas as pessoas, inclusive eu. Né? É um estresse alto. Não é mais, porque agora eu já fiz Você já domina o muitos. processo. Mas sempre tá? Sempre é. Sempre A gente vê que o excesso de autoconfiança também é perigoso. Eu vou lá, rezo, a gente... E quando dá certo, é uma coisa muito séria. E outra, um alto forno desse custa... Depende do tamanho dele, 1 bilhão. Tá? Então não é... Então você vai pessoalmente. Eu vou e participo e fico lá 30 dias no Chile. A gente... esse trabalho, ele dura de 12 a 16 horas. A gente tem que mandar o resultado de segundo em segundo, alguns, e outros de 2 em 2 minutos. E a gente fica 16 horas analisando. Às vezes eu fico 16 horas, eu vou no banheiro 2 vezes, pra não sair de perto. Nossa, olha, a gente falou de tanta coisa aqui, e a gente nem chegou na questão, porque o seu trabalho, pelo que eu tô entendendo aqui, gera muito estresse pra você. E você passou pela pandemia trabalhando com oxigênio. Como foi essa fase? O oxigênio é uma outra coisa, porque assim, nós entregamos hoje para muitos pacientes e eu sou responsável técnico e administrativo da empresa. Se um motorista meu falhar com um paciente meu acontecer algo, eu respondo criminalmente, homicídio, e eles vão ver se eu tive culpa daquilo, se é doloso ou culposo, né? E então eu ainda tenho esse pequeno estresse aí. E na pandemia foi uma loucura sem tamanho. Eu lembro que na pandemia eu dormia 2 horas, 3 horas por dia. Uau! E como que você gerencia toda essa emoção, todo esse estresse, tudo? Como que você se mantém assim? Eu tenho profissionais, pode ver, meu celular não tocou ainda, tá? Ele tá ligado se o celular tocou ou não. As pessoas, elas já acostumaram que eu me comunico muito por WhatsApp. Então, a ligação hoje, pra todo mundo, né? É muito... rara. Demorada, né? Eu sou um cara muito acelerado. Eu tô aqui batendo a perninha, mexendo a mão. Então, a pessoa me liga, eu já tô querendo desligar. Né? Tipo, você porque... tem mais coisas pra fazer. E não é porque... Ai, não, ele é mó mala, ele não é. É porque me manda um WhatsApp, eu vou ouvir tranquilamente num momento, né? E é isso, assim, a pandemia, ela foi um caldeirão de estresse, né? Mas eu tinha que ir nos hospitais. Eu lembro da pandemia que um pronto-socorro, ele consumia o contato total. Às vezes nem dava isso. 111 cilindros por ano. Uau. Né? Na nossa cidade. E ele consumia de 250 a 300 cilindros por dia. Uau, meu Deus, foi fora do comum. E eu lembro que na segunda onda, por isso que eu falo que eu sou um cara muito de campo, assim. A Fernanda me mandou e falou assim, precisa entregar 100 cilindros lá no pronto-socorro tal. Aí eu falei assim, não, isso tá errado. Isso tá errado. Porque o que acontece? A pandemia, o pessoal da saúde começou a ser contratado e as pessoas não tinham experiência. Então, eu na minha cabeça, eu pensei assim, não, eles estão usando mais oxigênio do que deveria. Qualquer empresário ia falar, maravilha. Eu falei, não vou conseguir entregar isso. Eu fui no hospital, aí eu peguei um oxímetro, aquele do dedinho, pra ver, né, a saturação do paciente, e comecei a regular todos os fluxômetros de oxigênio na pandemia, no meio do caos, com uma máscarazinha lá e vamos que vamos. Uau. Porque qualquer outro ia falar, eu não vou lá, tá cheio de Covid lá. Você foi na força e na coragem. Né? Comecei. Aí coloquei no primeiro, baixei só um pouquinho, caiu a saturação dele. Eu passei em 30. Os 30 eu não consegui baixar nenhum. Todos que eu diminuí um pouco, era alto fluxo, começava a cair a saturação de oxigênio dele. Eu lembro que eu voltei assim, eu sentei assim e falei, meu Deus, o negócio é pior do que eu imaginava. E aí, depois daquele dia... Mas aí na pandemia, a pandemia é uma história assim que tem que ser umas 2 horas para ser contada, porque cenário de guerra, nossa, eu vivi cada coisa. Hoje, eu costumo dizer que eu consigo entubar eu vi tantas pessoas sendo entubadas e é um assunto delicado, porque muitas pessoas perderam entes, né? Mas assim,
A pandemia, nós trabalhávamos igual maluco, assim. Eu não via meus filhos, não pisava. Praticamente ficava na empresa 24 horas. Nossa, E não tinha cilindro, né? Não tinha oxigênio. Não era só questão de trabalho. E escolher quem ia viver, quem ia morrer. E não era só trabalho, né? Porque trabalho, beleza. O dia a dia, a gente quer mais é que entre serviço mesmo. A pandemia era o contrário, né? Quando tinha mais demanda, a gente, não vai dar, não vai dar. O meu estoque hoje, ele tem 1.000 cilindros, né? Em estoque. Eu lembro um dia que eu cheguei e tinha 2 cilindros em estoque. Nem vazio, nem cheio. Os vazios correndo atrás pra ver se achava. E tinha 2 cilindros. Eu olhei e falei, meu Deus, eu tenho que entregar 250 daqui a pouco ali. E meus funcionários também são muito fera, assim. Até você perguntou como que eu consigo tocar tudo isso. Meus funcionários, eu costumo dizer que eu tenho alguns pilares, né? Os meus pilares são feras, assim, sempre foram, sabe? Até alguns que já saíram, outros que estão até hoje. Sempre eles dão sangue, assim, pela empresa e vai ficando mais fácil, né? Vai ficando mais fácil, cada vez eu vou ficando mais experiente, eles também. E eu lembro que eu pegava o pessoal assim, o pessoal falava assim, eu posso dirigir. Aí gente do escritório, entendeu? Caramba, aí eu alugava Fiorino e mandava ir buscar cilindro onde tinha. Uau. E eu lembro, assim, de auxiliar administrativo, pegar um carro, ir lá na empresa e levar 11 cilindros, 11 cilindros é nada. Mas na pandemia era muita coisa. E levar e trazer cheio e ir de novo, era longe. Era questão de vida mesmo, né? E o pessoal se prontificar, né? Porque... eu não ganho pra isso. Não, né? Nessa hora eu acho que não... Mas tem. Tem, claro que tem. Meu Deus, Imagina, Sérgio. pandemia, a pessoa não quer nem sair de casa, porque... Entendi. Na verdade, as pessoas tinham que ficar em casa, né? Nós tínhamos uma licença pra trabalhar, né? Sim. Vocês eram urgência, né? Urgência a gente esquece absoluta. essas coisas, né? Eu tava lembrando esses dias, mas... Pra mim, a vida seguiu, né? Então, eu almoço, eu janto. Eu tinha uma amiga minha que tinha um restaurante japonês. E eu lembro que ela fazia um mini rodízio no fundo do restaurante, porque o restaurante não era proibido, né? E aí eu entrava lá escondidinho no restaurante, ela fazia lá um rodízio lá, e eu comia também pra me dar felicidade, porque era um estresse danado, né? Até o abraço virou ilegal na época da pandemia, né? É verdade, E aí a gente ia e comia. Eu tinha uma churrascaria aqui, uma família, eu ligava pros meus amigos aí. Falava assim, eu não posso comer. Ele falou, não pode. Eu falei, não, entre pelos fundos. Ele, não, mas eu vou fazer uma marmitinha pra você do que você gosta. Porque pra mim, eu continuava trabalhando, né? As pessoas estavam em casa. E trabalhando freneticamente. Freneticamente. E eu precisava buscar... eu costumo dizer que o que me dá felicidade em comida, né? Em alimento é vinho, carne e japonês e chocolate. Então, eu... Era um conforto, precisava, pra não surtar até. Sim. E agora pensando assim, pra finalizar, que nosso tempo acabou infelizmente. Nossa, tem muita coisa boa aqui pra falar. Você trocaria a sua vida de empresário pela vida que você tinha mais tranquila, mais pacata de funcionário? Eu fui muito feliz como funcionário. Muito feliz. Eu costumo dizer que a época que eu trabalhei mais feliz era quando eu era operador de produção. Uau! Era muito engraçado, assim, trabalhar numa produção, assim, tem as figuras, né? Então lá tinha, sei lá, 100 operadores e era muito legal, assim, a parte de dar risada, quando você trabalha com pessoas mais simples, essas pessoas são mais felizes, né? Começa a elevar, as pessoas começam a ficar mais profissionais. Mas eu não trocaria, né? Nem tenho como trocar, porque... Não tem essa opção. Eu tenho os meus funcionários, né? Eu tenho em causa já, né? eu fiz uma história, né? Isso que a gente tá contando... super legal. 1% da história mesmo, né? Então tem muitas histórias. E esse lance que eu vivi na pandemia, eu vou contar pros meus netos. Os meus netos vão contar pros meus bisnetos. Você tem que vir aqui de novo pra contar essa parte. A parte da pandemia, por exemplo. Quando eu até arrepio, porque a pandemia foi um negócio que talvez a nossa geração não vai viver. Se Deus quiser, não vai viver mais. Mas é um negócio assim que vai ser contado por
Você fez entrou pra história. E eu parte... fiz parte disso aí, né? Tem o lance da usina lá de Caieiras, da doação da usina, né? Que foi muito legal. E até hoje as pessoas me agradecem. Vamos finalizar com essa história. Conta a história da usina de Caieiras. A da usina é o seguinte, eu ia muito no hospital em Caieiras, porque é a minha terra, né? Eu tinha pessoas conhecidas internadas lá com Covid. A segunda onda, ela veio logo após a eleição, né? Então, teve a troca de prefeito. O prefeito, ele ainda estava começando e tinha muitas dívidas, que é normal e tal. E eu guardei uma usina para Caieiras. E uma usina, naquela época, com valor... inestimável. Eu lembro que um dia, no mesmo dia, 14 prefeitos me ligaram. Porque eu coloquei uma usina numa cidade, o prefeito fez um vídeo e 14 prefeitos me ligaram. Não tem uma usina, e eu tinha uma usina guardada. E eu já estava guardando ela para Caieiras. E aí eu fui em Caieiras tal, e Caieiras estava precisando realmente da usina. O hospital em Caieiras, ele não estava preparado para a pandemia, ele não tinha rede e tal. E aí eu fui falar com o prefeito e ele falou assim, salvou a gente. A gente não tem, porque acabou de começar. Tá. Entendeu? O caixa tá... Aí eu saí de lá, eu lembro que a gente até deu uma falei, mas como não tem, né? Hoje eu entendo, mas eu era menino ainda. E eu saí lá e eu fui no hospital. Quando eu fui no hospital, eu passando lá e tal, eu saí do hospital, um amigo meu, que até é empreendedor lá na cidade, ele parou o meu carro chorando, perguntando do avô dele, porque as pessoas não sabiam como tava, né? As pessoas só descobriam quando falecia, ou quando saía, não tinha acesso a como telefone, não dava. Não dava pra entrar lá e visitar, não existia isso. É até estranho hoje a gente falar que a gente esquece rápido. E ele me parou assim, aí eu lembro que eu tava no carro assim, eu saí. Ele começou a chorar e falou, como tá meu avô, tal. E eu tinha acabado de falar com o avô dele. E como tá meu avô, tal, não sei o quê. E eu falei, não, seu avô tá bem. Então ele, não deixa ele morrer, não. E as pessoas, elas estavam usando um cilindro para 3. No hospital. E era uma loucura, assim. E aí aquilo me deu uma engolida, assim. Eu falei, quer saber? Vamos... Aí nós colocamos a usina e fizemos a rede. Tudo isso em 48 horas, assim. Era umas loucuras. Por isso que eu falo que eu tenho um amigo meu que ele trabalha com refrigeração. Ele virou instalador de linha de gás na pandemia. E ele não tinha medo, sabe? Isso que é legal. As pessoas tinham medo de sair de casa, de ir num hospital de campanha. Era loucura. Imagina, era suicídio. É suicídio. E... Vocês tinham espírito de herói. Porque você tem noção tenho, de né? A cidade me deu uma de honra, um mérito. Merecido. Mas nós salvamos muitas vidas. Isso é muito legal de saber. E é isso que meus netos, meus bisnetos vão saber. Porque realmente nós salvamos muitas vidas. Salvamos, e não foi só nessa cidade. Nós temos várias cidades, né? E ninguém estava preparado para aquilo. E o oxigênio é algo muito complexo, né? Assim... E essa hora entra o empreendedor, né? A gente inventava cada coisa pra conseguir botar oxigênio no nariz do povo. Um cilindro, por exemplo, ele não tá preparado para ser dividido em 3. Ele é individual. A gente inventava como nós somos um laboratório, nós dávamos um jeito, sabe? E é isso, assim. E a necessidade esse lance traz, da né? usina, eu lembro, até minha mãe faleceu faz pouco tempo. E eu fui no mercado com a minha mãe ali. E uma senhora no mercado, ela tava de máscara ainda, né? E depois ficou usando máscara um tempão, né? Ela parou a minha mãe e perguntou se eu era o filho dela que tinha dado a usina. E ela começou a chorar. Aí minha mãe começou a chorar. E aí isso pra mim foi o auge, assim, sabe? Ela agradecendo porque o marido dela tinha... Porque todo mundo achava que como entrava no hospital de campanha, ia sair morto, né? Ainda mais se entubasse, né? E não tinha oxigênio. Teve aquele lance de Manaus, né? Que deu aquele problema. Então, foi muito legal, assim. E até hoje o
o prefeito, ele conta essa história da usina e é legal. E isso vai ficar gravado, a internet não deixa, né? Não. Eu tenho o dia, a gente tem um vídeo, né? Do dia que nós levamos a usina, do dia que nós instalamos a usina. Porque a internet hoje não deixa... Eterno, vai ser eterno. É eterno. É legal, muito legal. A pandemia foi algo da minha vida, assim, que mudou financeiramente, porque... Claro. Nós somos uma empresa, é justíssimo. E mudou, assim, até a forma de levar a empresa, de tocar a vida. Pena que nós esquecemos muito rápido, né? O nosso cérebro, ele precisa esquecer um pouco. Então, senão... mas as pessoas esquecem, por exemplo, algo que poderia levar bom, né? Mas fica. Fica o sentido da coisa. Logo quando acabou a pandemia, todo mundo era muito amor, muito carinho. O abraço era tão valioso. Então hoje o pessoal já tá esquecendo disso. Galera, não. A pandemia... Lembra o lance do abraço? O pessoal se abraçava com plástico no meio. Nossa. Hoje o pessoal já vai esquecendo que não dá valor para algumas coisas que na pandemia fazia muito sentido. Isso, de se encontrar nas casas, né? Que incrível, gente. Eu não sei vocês, mas foi emocionante aqui para mim. Eu tenho certeza que essa energia chegou aí em casa. Chegamos ao fim, Sérgio. Tem que vir de novo, Fernanda. Bora, na próxima vez você vem junto, tá? Porque eu quero perguntar como é trabalhar com o Sérgio por trás das câmeras. Muito obrigada, viu, por ter aceitado esse convite. Foi muito valioso. Ainda mais você sendo uma pessoa da minha cidade, trazer isso, essa história, essa inspiração para outras pessoas, entender de valores, de processos, de tudo. Você trouxe muita coisa aqui boa para quem empreende, para quem sonha em empreender. E eu te agradeço muito. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço aí a oportunidade de contar um pouquinho da minha história, da nossa história, a história da Airlab, que eu sozinho não sou nada, preciso dos meus pilares. E é isso. Qualquer hora a gente conta mais histórias. Isso. Eu sou Já vamos marcar um bom contador de história. Gente, eu consegui trazê-lo aqui. Da próxima vez eu vou fazer mais esforço para você vir novamente contar todas as histórias. Todas não, né? Algumas. Algumas. Mas vamos lá. É legal, é bom que fica pra eternidade aí gravadinho. Você tem um legado lindo. Parabéns, viu? Parabéns. Parabéns também pelo seu trabalho. Obrigada. Pelo empreendedorismo. Na comunicação, né? Uma coisa nova. Pra mim. E seguir, né? Seguir aí contando histórias e incentivando as outras pessoas. Ser empreendedor não só montando uma empresa, mas ser empreendedor no meio que você está. Exato. Não só na parte de negócio, mas ser empreendedor com os filhos, com a família, com tudo. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Gente, compartilha esse programa, já manda aí para um monte de gente que precisa assistir essa mensagem de esperança, de valores. Um grande abraço e até o próximo Pode Ser Franca. Tchau. Até. Aê.